Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse assunto, esse tema de hoje, é muito importante que você assista do começo ao final. Não por esse vídeo, porque vai falar sobre o Evangelho. Como o Evangelho é perfeito, muitas pessoas não interpretam de forma errada, por isso que não ficam firmes. Olha o que é que a palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 10, e o versículo 28 e 29. Então Pedro começou a dizer: eis, nós deixamos todas as coisas e te seguimos. Aí Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, mulher ou filho ou campos, por minha causa do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já desse tempo, em casas de irmãos, irmãs, mais filhos e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Louvado seja Deus. Pedro faz essa pergunta porque os olhos dele ainda estavam nas riquezas, nas coisas da terra. E o versículo 29 define muito bem isso. Mas olha o que Jesus diz a Pedro: que ele deixasse tudo, seguisse a ele, ia receber nessa vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. E para os crentes é a mesma palavra, não foi só para os 12. Porque o que acontece? O que ele diz aqui também no versículo 29? Que quem deixou riqueza, deixou pai, deixou mãe pelo Evangelho, esse é digno dele. Quer dizer, quem olhar para a opinião de pai e mãe, que é contra o Evangelho, perde a sua própria salvação e ainda vai perder a alma do seu ente querido. Porque a Bíblia nos fala que a perseguição acontece é porque esse Evangelho, ele transforma. O diabo sabe que esse Evangelho o expulsa da vida das pessoas, e o mundo aborrece Deus, fala sobre Deus, mas só quer de Deus o benefício, só quer de Deus prosperar, só quer de Deus riqueza, mas não quer a salvação, que é a prioridade e deve ser a prioridade na vida de cada um. Então o Evangelho é poder de Deus. Você que aceitou Jesus, ou que ainda está por aceitar e não aceitou ainda porque está temendo a opinião de pai e mãe, se você não ousar contra o diabo, contra a opinião do mundo e da própria família, você não esperar. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando, que quem amar esse mundo, quem amar a sua vida, perdê-la-á. E quem aborrecer a sua vida, achá-la-á. Em outras palavras, se você der ouvido ao que as pessoas falam nas trevas, porque estão presas por cadeias, que é o diabo que está usando, e renunciar à salvação, ou se entristecer e deixar, você vai perder a sua alma e ainda da sua família. Você é luz, você aceitou Jesus, você é luz, persevere. Aumente a sua oração, a sua vida com Deus, para você ter uma vida transformada e transformar os seus. Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. Muitos da minha família hoje estão nos pés de Jesus e muitos vão estar, porque eu creio naquela palavra: creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas se você abrir mão dessa salvação hoje por causa de perseguição, não ousar, você tem que ser mais ousado do que o diabo, do que o mundo. Porque se fosse do mundo, te abraçaria. Se fosse uma coisa, uma doutrina errada, estaria todo mundo te abraçando. Mas porque você prega a verdade, e a verdade está em você, a luz está em você, as trevas não querem a luz em você. Incomoda as trevas. Então essa pessoa, seja pai ou mãe, possa aparecer para ela aos olhos dela que é bem intencionada, mas não é. Ela está sendo usada, ou ele está sendo usado por um espírito maligno. E você precisa se libertar. E como é que você vai libertar? Perseverando, buscando a Deus, seja um cristão avivado. Não pare no caminho, ouse como eu ousei. E estou com a idade que estou hoje, entendeu? Porque perseverei. E Deus destronizou poderes de principado e potestade, me deu vitória. E tem resgatado os meus e vai concluir esse trabalho,
essa ação, essa obra de transformação da minha família. Então seja mais ousado, seja mais ousada. Evangelho é isso aí, ó. É perseverança na tribulação, na perseguição, e a vitória é nossa, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Persevere, não olhe para a circunstância, olhe o tamanho do seu Deus, que é capaz de transformar essa maldição de perseguição em bênção para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que cada um se mantenha firme em Jesus. Não para buscar bens materiais, não para buscar coisas que perecem, mas para a sua salvação e dos seus entes queridos. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça, em nome de Jesus. Deus abençoe e guarde. Shalom Adonai.